Os temperamentos são aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento. Sou Wanda Michelon, sou cabeleireira e maquiadora visagista e ajudo você a ser uma mulher mais atraente e mais atrativa através da harmonização capilar e da maquiagem. Vem comigo e vamos juntas revelar a sua melhor versão. Olá, boa tarde Brasil, boa noite Portugal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir depois, né? Hoje nós estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre os temperamentos. Os temperamentos não é algo novo, isso é algo milenar, é de antes de Jesus Cristo. Então vamos falar um pouquinho de onde surgiu, né? O Hipócrates, que é o pai da medicina, foi quem apresentou uma teoria explicativa, né, a respeito dos temperamentos. E ele defendia, né, que são fenômenos biológicos que são responsáveis pelos nossos comportamentos, né? Olá, boa noite, Robertinho, seja bem-vindo. Olá, boa noite, quem está entrando, sejam bem-vindos. O mestre, para falar mais, como diz o outro, mais explicativo, está na nossa live. Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito, né? E os temperamentos, nós nascemos com eles, né? Não é algo que a gente adquire. Nós nascemos com eles, eles não mudam, né? E eles fazem parte da nossa personalidade, eles compõem, eles são responsáveis, ele é responsável por 50% da nossa personalidade. Os outros 50% são influenciados pela educação que a gente teve, pelas vivências que a gente teve, pelas podas que a gente teve, pelos incentivos que a gente teve no decorrer da nossa vida, da nossa formação, desde criança, desde que nascemos e fomos crescendo. Mas isso não quer dizer que, porque nós nascemos com eles, não quer dizer que nós não podemos moldá-los, né? Não quer dizer que a gente não pode se melhorar, não pode ir se adaptando, não pode ir se aparando arestas aqui e ali, e a gente vai melhorando com tudo isso e vamos crescendo e vamos nos tornando acessíveis quando necessário e mais firmes e mais diretos e mais persistentes quando também necessário, né? Isso a gente vai, com o passar do tempo, dos anos, da experiência, da maturidade, a gente vai se moldando e vai crescendo e vai amadurecendo, certo? E como é que a gente consegue se moldar? Como é que a gente consegue se melhorar? Se conhecendo, através do autoconhecimento, de sabermos quem somos, qual é o nosso temperamento principal e qual é a ordem que eles vêm, porque todos nós temos os 4 temperamentos, que são o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Todos nós temos um pouquinho de cada um deles, certo? E o que acontece? Todos eles têm os pontos fracos e os pontos fortes, ou seja, as nossas fraquezas, que são os pontos negativos, né? E as coisas boas, que é que todo temperamento tem e que é o que torna-nos interessantes e especiais. E nós somos únicos, né? A gente pode ter o temperamento principal, o predominante que a gente fala, pode ser o mesmo, o meu e o seu. Só que a cada parte do nosso rosto ele mostra um pouquinho de cada temperamento. Então, o que às vezes, por exemplo, o meu predominante é o colérico,
não quer dizer que, porque o seu é colérico também, que nós vamos ter exatamente a mesma pontuação, digamos assim. Porque a minha forma de pensar pode ser dinâmica e a sua pode ser colérica. A minha forma de sentir, que é a parte das emoções, pode ser sanguínea e a sua pode ser fleumática. E assim vamos... cada um de nós tem a sua formação, né? E é especial. Então, cada um tem e é extremamente diferente, é algo muito, muito especial. Nós somos únicos. Eu sou única e você é único também. Ok? Então, vamos começar falando sobre o temperamento sanguíneo. Eu trouxe uma colinha aqui, porque é muita coisa, para seguir uma sequência, senão eu já me perco com facilidade. Então, o sanguíneo, ele é um temperamento que é energia pura. E a cor dele é o amarelo. E o elemento que representa ele é o ar. É livre e transparente. Como o ar, ele ocupa todos os espaços, né? O sanguíneo, ele tem a representação, quando a gente fala de linhas, são as linhas inclinadas, que são as linhas dinâmicas, né? Que é de rapidez, agilidade. E os pontos positivos, e que são as forças, as coisas boas do sanguíneo, é que ele é uma pessoa extremamente extrovertida. Olá, boa noite, seja bem-vindo, Marcelo. Aqui no Facebook, para variar, não estou conseguindo ver os comentários, mas sejam bem-vindos as pessoas que estão aí, que estão entrando. Não está conseguindo ver? Agorinha deve aparecer. Então, a força, os pontos positivos do sanguíneo. Ele é extrovertido, ele é comunicativo, ele é motivado, né? E ele motiva as pessoas. Ele é muito festivo, ele é impetuoso, ele é curioso, né? Ele se interessa por tudo e por todos. Ele gosta de novidade, ele gosta de coisas diferentes, ele é muito criativo e inovador, ele é espirituoso e rápido. Na verdade, é aquela pessoa que chega chegando, não tem aquelas pessoas que chegam nos lugares e você fala assim, nossa, fulano chegou chegando, né? Então, o sanguíneo, ele é assim. A pessoa que tem o temperamento sanguíneo como o predominante, ele é uma pessoa assim, que ele chega chegando, onde ele ocupa todos os espaços, assim como o ar, que é o elemento que representa ele, né? Ele trabalha e ele interage com as pessoas porque ele simplesmente gosta de estar com as pessoas. Ele gosta de estar no meio, ele não gosta de ficar sozinho. Ele gosta de estar entre pessoas. E está sempre motivado e motivando as pessoas. Ele não gosta de rotina, ele não gosta de mesmice. Ele não gosta de lugares fechados, porque ele se sente sufocado, ele precisa de espaço, né? Ele não tem medo de se aventurar em algo novo, porque ele gosta de novidade, ele é uma pessoa pra frente. Ele é audacioso e tem muita iniciativa, ele tá sempre pronto, disposto a tudo, a fazer tudo e ajudar a todos. Tem uma boa intuição, é espontâneo, transparente. Se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, não gosta, né? E gosta de coisas vistosas, de coisas coloridas. Ah, agora começou a aparecer os comentários pra mim aqui no Facebook, amor. Que eu vi que você colocou. Então, ele gosta de brilho, as mulheres principalmente gostam de roupa, que vamos falar para mulheres, né? Gosta de roupa colorida, gosta de muito brilho, gosta de coisas que apareçam,
né? Porque ele gosta de aparecer, ele gosta de ser o centro das atenções. A pessoa que tem o temperamento sanguíneo como predominante, ela gosta de ser o centro das atenções. Mas, como tudo tem o lado bom, tem o lado que não é tão bom assim, que é o lado negativo que a gente fala. Olá, boa noite. Eu gostaria de pedir para vocês para mandar, vou também fazer isso, mandar um aviãozinho para os amigos de Facebook, para os amigos de Instagram, para compartilharmos, para que mais pessoas participem conosco, para que mais pessoas conheçam um pouquinho dos temperamentos e com certeza vai se identificar com algumas das características, né? Porque na verdade todos nós temos um pouquinho de cada temperamento, certo? Então a gente às vezes se identifica com alguma coisa do sanguíneo, alguma coisa do colérico, alguma coisa do fleumático e alguma coisa do melancólico, que é a coisa mais normal e natural, justamente porque todos nós temos um pouquinho de cada um deles. Vou continuar mandando aqui mais uns. E boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui falando sobre os temperamentos. Pronto, já mandei. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Pronto. Bom, já falamos dos aspectos positivos, das forças do sanguíneo, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho das fraquezas. E vale salientar que quando a gente está bem, a gente sempre está nas forças. Quando a gente não está bem ou não está tão bem, a gente vai para as fraquezas. Então, a gente acaba indo para o lado negativo do temperamento. Que isso não é o ideal. O ideal é a gente estar sempre no lado positivo, sempre nas forças, né? Então, assim, o sanguíneo, quando ele não está bem, quando ele está no seu lado de fraqueza, que está no seu negativo, ele é o quê? Ele é muito irregular. Ele não tem uma linha, não tem uma sequência, né? Ele sobe e desce. E isso varia também, inclusive, no humor dele, né? Então, ele é irregular, ele é inconstante, ele é desorganizado, ele tem falta de estrutura, ele pode perder o foco com muita facilidade, ele tem dificuldade de se concentrar, né? Ele começa a fazer uma coisa aqui e não termina, tá? Começa aqui e vai fazendo várias coisas e não termina nada. Começa tudo e não termina nada, né? E aí o que ele faz? Ele abandona as tarefas sem terminar. Ele é vaidoso, mas não no sentido que tem o vaidoso no sentido positivo e tem o vaidoso no sentido negativo, como tudo, né? Boa noite, doutor Marcos. Boa noite a todos. E aí ele se torna esquecido, genioso, podendo ter acessos de raiva, tá? Ele pode oscilar, né? Como eu tô falando do humor, da euforia à depressão. E isso pode acontecer várias vezes durante o mesmo dia. Pode acordar bem, de repente já ficar deprê, de repente ele sobe, de repente ele desce e o humor dele fica meio bipolar, digamos assim, tá? A extroversão dele, quando ele não está nas suas forças e ele está na fraqueza, quando ele quer chamar muito a atenção, o que acaba sendo? Acaba sendo inconveniente.
Ele acaba sendo intrometido e barulhento nos lugares onde ele chega, tá? A sua visibilidade pode se tornar alvo de brincadeiras e piadas, coisas muito sem graças. Muita coisa assim que às vezes se torna desagradável. Mas isso só acontece quando ele está nas suas fraquezas, quando ele está no lado negativo, ok? Que é o que a gente falou dos positivos, agora estamos no negativo. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. E a sua impetuosidade, toda aquela energia que ele tem, pode colocá-lo em situações muito difíceis. E essa busca por aventura, por coisas diferentes que o sanguíneo tem e que ele tem essa coisa de buscar, pode torná-lo, ele pode correr risco e ser imprudente, né? Pode acontecer alguma coisa desagradável no sentido de se machucar ou alguma coisa assim, porque o que ele gosta é de aventura, coisas diferentes e tá sempre pronto para tudo isso, né? E quando ele tá... Tem alguém rindo ali. Eu acho que se identificou com alguma coisa, né? Não sei por que tem alguém rindo. Será que tem alguém? Boa noite a todos que estão em... O Erlon também tá rindo. O Erlon também tá rindo? Erlon, e aí? Alguém tá se identificando? Alguém se identificou com alguma coisa do sanguíneo? Os pontos positivos e os pontos negativos, as forças e as fraquezas? Diz aí pra mim. Com certeza, todo mundo tem uma coisinha aqui ou ali, né? Nem que seja das fraquezas, mas a gente tem sempre alguma coisa. Exato, isso mesmo, diz o Erlo. É isso aí, faz parte. Todos nós temos um pouquinho. Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda. Tem alguém rindo ali, ó. Então agora vamos falar do colérico. O colérico, porque o sanguíneo, ele chega chegando, certo? Ele não anda, ele desfila, eu esqueci de falar, ele flutua. O sanguíneo, ele é mais leve, ele anda na ponta do pé, ele é todo espivitado, né? Ele anda todo... E o colérico, ele já é aquela pessoa que pisa forte no chão, e ele pisa com o calcanhar primeiro no chão. Ele anda ereto e olhando pra frente. Né? A cor que representa o colérico é o vermelho. E o elemento que representa é o fogo, né? Que é quente, passional. E as linhas que representam o colérico são as linhas retas, que são linhas de força. Olá, boa noite. Nossa, que honra! O professor Eduardo, olha... Obrigada, professor, por estar aqui. Olha, que honra tê-lo aqui. Muito bem. Vamos às forças do colérico, ok? O colérico, ele é determinado, ele é persistente, ele é objetivo, explosivo, é passional e motivado. Ele é dramático, ele é intenso, ele gosta de liderar, de resolver problemas e de tomar, ele sempre gosta de tomar iniciativa, de fazer as coisas, né? Tem aquela pessoa que chega nos lugares e já vê o que precisa ser feito, já vai fazendo e já vai dando jeito de organizar tudo. Então, esse é o colérico, né? Ele é muito rápido e busca resultados. Ele se motiva pelo desafio. Então, se você desafiar um colérico, chamou ele para a briga, para o trabalho, porque ele é motivado pelo desafio. Se ele não tem vontade de fazer alguma coisa, você desafiou, você falou que você tem capacidade, você pode, você consegue, ele já tá ali pronto para fazer. Tem alguém que já tá identificando alguém ali, não sei porquê, né? E uma das coisas que ele é muito leal. O colérico, ele é muito leal, ele é fiel, ele é generoso e por isso ele abomina a traição. Olá, boa noite, comadre Paola, seja bem-vinda.
E tem uma das coisas que ele faz é procurar o domínio, né? Ele tá sempre querendo dominar. Ele precisa ter as coisas. Mas uma coisa é dominar, mas ele não precisa ser o centro das atenções, que é diferente. O sanguíneo, ele gosta de ser o centro das atenções. E o colérico não. O colérico, ele procura ter o domínio das coisas, do lugar, da situação, mas ele não precisa ser o centro das atenções. Ele não precisa aparecer. Ele não quer ser notado, assim, nesse sentido de que ele chegou, ele tá fazendo, ele precisa se mostrar e aparecer. Não. O colérico, ele gosta de luxo, de tudo aquilo que é bom. Seja bem-vinda, boa noite. Ele pode ser extrovertido, pode, mas geralmente é muito reservado. Então, quando um colérico, às vezes, consegue se soltar, as pessoas até estranham, mas ele consegue. De vez em quando, mas ele é mais reservado do que o sanguíneo, por exemplo. Ele é direto e franco. Ele não gosta de rodeios e de insinuações. Verdade, kkk. A Alice Gabriele tá falando. Ele não gosta de ser contrariado, mas ele aceita opiniões diferentes da dele quando a pessoa consegue mostrar para ele, convencê-lo de que aquilo funciona, e se aquilo for beneficente a ele, ele consiga fazer que aquilo seja do interesse dele, ele vai aceitar. Caso contrário, ele mantenha o curso dele. Se o Fernando tá vendo. Se servir pro seu propósito, ele aceita. Caso contrário, ele segue a linha dele. O seu Fernando... O fofinho. O fofinho? Olha que legal. Boa noite. O fofinho. O fofinho da fofinha. Que bom. O colérico, ele é temperamental, mas ele não guarda rancor. Ele não é uma pessoa vingativa. Tem alguém falando. Olá, Rita, boa noite, seja bem-vinda. Bom, falamos das forças, então agora vamos falar um pouquinho das fraquezas. Quando o colérico está no seu lado negativo, aí fica a coisa mais complicada. Por quê? Porque ele é impaciente, intolerante daí, aí ele se torna autoritário e mandão. Aí ele é competitivo e combatente, podendo ser violento, raivoso e explosivo. Quando ele tá no lado negativo, é uma bomba relógio. Alguém conhece alguém assim? Eu não conheço. Ninguém desse jeito. E na raiva, no momento de raiva, ele é muito imprudente. Credo, amor, por que você tá fazendo isso? Porque parece muito você. Sim, o meu temperamento... O primeiro temperamento, fugiu o nome agora. O principal, o meu, é o colérico mesmo, mas ele vem, na segunda ordem vem o sanguíneo, que dá uma quebrada. É. Mas aí. O seu Fernando tá falando. O que o seu Fernando falou, que eu não Boa consigo noite, ver? saudade de vocês. Ok, aqui. Boa noite. Saudade de vocês também, seu Fernando. E aí, o que acontece? Ele não tolera nos outros, ele não tolera na outra pessoa o que ele considera uma fraqueza. Né? Então, quando o colérico está no seu modo negativo, aí ele é mais intolerante e não tolera o que ele considera de fraqueza, ele não tolera no outro. E quando ele está em busca de algo, ele pode parecer insensível. Então, quando ele está querendo alguma coisa, que ele está
buscando, que ele tá trabalhando para aquilo, ele pode parecer uma pessoa insensível, podendo ser até uma pessoa cruel, por causa da insensibilidade que ele demonstra. A Maurina. Maurina? Boa noite, Maurina, seja bem-vinda. Parou tudo aqui pra mim, uma coisa. Eu espero que hoje eu consiga salvar a live, porque o outro dia travou tudo e eu não consegui. Eu espero que hoje dê certo. Então, vamos lá. O colérico, ele procura dominar, mas ele não é controlador, porque existe uma diferença, né? Então ele tem a dificuldade de delegar. Quando ele está no lado negativo, ele tem dificuldade de delegar poderes. E aí ele se torna uma pessoa centralizadora, né? Porque daí ele fica intolerante, ele acha que o outro não é capaz de fazer, ele vê aquilo como uma fraqueza, que não vai dar conta de fazer, então ele acaba sendo centralizador e não delega para poder controlar. A sua fraqueza pode levá-lo a ser indelicado e rude. E também lhe falta sutileza. Isso é meio complicado, né? A sutileza não é para qualquer um. Mas enfim, existem, daqui a pouco nós vamos ver os outros temperamentos e é onde existe toda a sutileza, a delicadeza. E não existe temperamento bom ou ruim, melhor ou pior. Todos os temperamentos são maravilhosos, desde que eles estejam nas forças e não nas fraquezas. Olá, Lu, boa noite, seja bem-vinda, que honra tê-la por aqui. Estamos falando sobre os temperamentos. Agora estamos falando sobre as fraquezas do temperamento colérico. E a sua postura e expressão pode intimidar os outros. Quando o colérico ele tá nas suas fraquezas, no seu modo negativo, ele pode, com a forma com que ele age, com o tom de voz que ele usa, ele pode intimidar as outras pessoas. Porque o que acontece? A nossa voz, ela influencia a forma com que as outras pessoas sintam, né? Dependendo de como você fala com a pessoa, né? Ou por telefone, ou presencialmente com alguém, a forma com que você fala, o seu tom de voz e a forma que você fala sempre vai influenciar, vai afetar a outra pessoa de uma forma positiva ou negativa, né? Vai acolher ou vai, né, repelir, distanciar a outra pessoa. Aí ele também se torna vaidoso, não no sentido legal da palavra vaidosa. Aí ele se torna orgulhoso e dificilmente, uma das coisas assim que dificilmente acontece é ele reconhecer os seus erros publicamente. Ele sempre vai dar um jeito, tem a tendência de transferir a culpa, né, a responsabilidade para outra pessoa, para o outro, ou buscar uma desculpa. Essa é uma das fraquezas do colérico. E o colérico é a que tem a tendência, dos 4 temperamentos, o colérico é o que tem a tendência a desenvolver os vícios. Inclusive o vício do trabalho. Não só o vício do jogo, o vício disso ou daquilo, os vícios em geral. Né? Por quê? Porque ele tem uma tendência a obsessão, a ser obsessivo quando ele quer alguma coisa. Então, a pessoa que tem essa obsessão, ela tem a tendência a desenvolver algum tipo de vício. E o trabalho é desses vícios que pode ser desenvolvido pelo colérico. Ele é bagunceiro, mas ele não é desorganizado. Sabe aquela pessoa que ela se entende na bagunça dela? Então esse é o colérico, ele pode estar bagunçado, ele pode ter as coisas tudo na bagunça ali, mas ele não é desorganizado, ele tem a bagunça dele é organizada para as coisas dele. Ok?
Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Agora vamos falar do temperamento melancólico. E melancólico não tem nada a ver com melancolia, ok? Porque às vezes as pessoas acham que pode ter o temperamento melancólico. A gente fala de melancólico, o temperamento vai ser a pessoa ser melancólica. Não tem nada a ver. É só o termo científico que deram para esse temperamento. Dentro o melancólico, ele é sensível, né? Mas ele não demonstra entusiasmo ou emoções, embora seja romântico e delicado. Aqui, dentro do melancólico, na verdade, existem duas classificações, né? Que vai ser o tipo científico e o tipo artístico. Então, o artístico, que já a gente remete assim, à arte, né? Que já é uma coisa mais delicada, uma coisa mais, como que vamos dizer, mais, que um artista é sempre mais sensível, né? É uma pessoa que tem uma sensibilidade mais apurada, digamos assim, né? Então, o que é o melancólico artístico, ele é mais sensível, mas ele não demonstra grande entusiasmo ou emoções. Ele sente, mas ele não demonstra para as outras pessoas, né? Embora ele seja muito romântico, ele seja muito delicado e tal, né? A cor do melancólico é o azul. Ai. Na minha anotação eu esqueci de colocar. Bom isso, né? A gente faz as anotações, escreve. Hã? Alésia Pavanganza. Seja bem-vinda, Alésia. Né? E aí tem o tipo científico. O tipo científico, o melancólico científico, ele é mais frio que o artístico, ok? Então ele é mais lógico, ele é mais aquela coisa do raciocínio, do cérebro, daquela coisa lógica de resolver as coisas. Ele é muito organizado, muito sistemático e muito detalhista. Os dois, na verdade, melancólico, tanto o artístico quanto o científico, eles têm grande poder de concentração, né? Eles têm toda essa... os dois têm o poder de concentração, os dois são muito disciplinados, os dois são muito pacientes, são muito perfeccionistas, são persistentes e sempre terminam tudo que eles começam. Diferente do sanguíneo, né? Que começa um monte de coisa e nunca termina. E uma das coisas boas dele, assim, das forças, dos pontos positivos, é que eles respeitam os outros, são muito discretos e eles procuram nunca ser inconvenientes ou intrometidos. Eles são muito respeitadores, né? Quando estão no lado positivo. E as fraquezas, né, do melancólico quando ele não está bem, é a ansiedade, a indecisão, o perfeccionismo em excesso, né? Porque é excessivo quando ele fica, porque eles já são perfeccionistas. Então, quando eles não estão no lado positivo, quando eles não estão nas forças, que eles entram na fraqueza, isso acaba sendo em excesso, e aí isso não faz bem. Aí eles se tornam pessoas mais introvertidas, tímidas, quietos, né? E muito retidos. Mais que contidos, são mais retidos ainda. E aí eles têm dificuldade de se impor e de confrontar situações e pessoas, porque eles já são mais retraídos. E uma das coisas que pode acontecer é que eles podem se tornar rancorosos e vingativos. Diferente que o colérico, ele é explosivo, mas ele não guarda rancor.
E não é vingativo. Então, e o melancólico, quando ele entra no seu lado negativo, nas suas fraquezas, ele pode se tornar rancoroso e vingativo. A falta de emoção pode constranger os outros e parecer que ele é antipático. Não sei se com vocês já aconteceu, mas tem situações que você fica, alguém te dá uma notícia, você conhece a pessoa, né? E você fica muito feliz pela notícia e você fica toda empolgada pela pessoa e a pessoa fica te olhando, tipo, ela não tem aquela reação de demonstrar a emoção, né? Ela sente, mas ela não sabe como passar. Então, às vezes isso acontece, você fica tão empolgado que você vai e a pessoa não, e aí você fica sem graça. Se você ficando constrangido porque a pessoa não reagiu da forma com que você tá reagindo ou gostaria que ela reagisse, né? E a diferença é que outra coisa é que o melancólico, ele precisa se sentir no controle. Porque essa coisa dele do perfeccionismo, do detalhe, daquelas coisas que ele quer tudo do jeito dele, bem feitinho, aquela coisa assim. Então ele precisa disso. E o que acontece? E se para ele poder se sentir, ele começa a fazer isso, ele pode se tornar um controlador de verdade, de fato, né? Então, assim, isso é meio... fica mais complicadinho. Aí não é só, como diz o outro. Tem a diferença do outro que gosta do poder, de saber que tem o poder de fazer as coisas. Ele não, esse gosta de controlar e manter tudo sobre o seu controle mesmo. Ele não sabe lidar com o inesperado. Acontece alguma coisa, ele fica meio perdido, assim, ele não gosta de coisas certinhas, de programar tudo, de saber, então ele não tem facilidade, ele tem essa dificuldade, na verdade, de lidar com as coisas que ele não programou, ele tem medo do desconhecido, daquilo que ele não conhece muito bem, porque como ele tem essa dificuldade de se relacionar, de ser, de agir, por causa do perfeccionismo, que ele acaba ficando mais retraído e ele fica mais travado, né? Então, o que acontece? Ele fica sempre com medo, ele pisa em ovos, ele não gosta de coisas diferentes e que vai fugir do controle dele, na verdade, né? Ele é muito conservador e ele segue regras, né? E isso, o que acontece? Quando você segue regras à risca ali, que você quer tudo daquele jeitinho, você se limita e você não consegue, você prejudica a sua criatividade. Quando você tem os improvisos, que você precisa agir de forma diferente, rápida, com agilidade, você usa e desenvolve e usa mais a sua criatividade. E quando você segue aquilo ali, aquela regra que você tem que ser daquele jeito, você dificilmente vai conseguir resolver criar, né? E uma das coisas assim que acontece, por exemplo, quando você está trabalhando num local e você é uma pessoa criativa, você é um sanguíneo, você gosta de coisas diferentes e você não consegue, e naquele lugar não pode ser diferente, né? Você tem que seguir aquilo ali e as pessoas gostam desse jeito e é assim. O sanguíneo dificilmente ele vai conseguir ficar trabalhando num lugar, né? Que é assim. Então, existem pessoas e pessoas, os temperamentos e temperamentos para cada situação, né? Então, tem o temperamento que gosta de seguir a regra e tem o temperamento que não. Tem o que gosta de desenvolver a criatividade, tem que se sente à vontade, quem não se sente bem e de ficar em determinado lugar, né? E aí o que acontece? Quando ele tá também no lado rígido, na sua fraqueza, no lado negativo, ele pode se tornar uma pessoa rígida, inflexível. Por quê? Porque ele quer tudo perfeito sob o controle dele, da forma com que ele planejou e programou, né? E ele pode exigir demais de si, né? Por ele ser uma pessoa exigente, ser uma pessoa que quer controlar tudo, que quer tudo do jeitinho dele, perfeccionista demais, então ele acaba exigindo demais de si. E o que acontece? Ele desenvolve sentimentos de incapacidade e sentimentos de baixa autoestima, fica com problemas na autoestima,
né? Ele acha que, como ele não consegue fazer da forma com que ele imaginou, aí ele acaba achando que ele não é capaz de fazer e vai tendo problemas com a autoestima, a pessoa já vai pensando, poxa, eu não dou conta, ou coisas desse tipo, né? Eu não consigo, eu sou uma pessoa inútil, ou algo, pensamentos ruins, pensamentos negativos. E dos 4 temperamentos, o melancólico, ele é o que tem mais tendência a desenvolver depressão e alguns tipos de transtorno, tipo toque, né? Por quê? Por causa da sua ansiedade, porque o perfeccionismo e o controle que ele quer ter para tudo aquilo ali acaba fazendo o quê? Desencadeando e desenvolvendo ansiedade. E essa ansiedade, né? Porque diz que a ansiedade é querer ter controle de alguma coisa que você não tem controle. E aquilo ali vai gerando. Você quer controlar alguma coisa que você não pode controlar. E aquilo gera uma ansiedade, né? E essa ansiedade é que vai desenvolvendo outras coisas. Então, assim, o melancólico, ele tem essa tendência dos 4, assim como o colérico tem a tendência dele, né? Aos vícios. Ele tem o melancólico tem essa tendência a desenvolver a ansiedade e as coisas. Tem uma pergunta lá. Aonde que tem pergunta? O Luciano que fez. Nós temos mais ou menos quantos elementos? De cada um? De cada temperamento? Não, não existe assim. É para isso que o que a gente faz, quando a gente faz a análise, né, que a gente faz a consultoria, a gente faz a análise das feições do rosto, é onde a gente vai identificar quais são qual é o seu temperamento predominante. Normalmente a gente tem 2, né? Algumas pessoas têm 3 que se destacam, mas nós temos os 4. Então não quer dizer que você vai agir de todas as formas como colérico. Por quê? Porque a gente tem a mistura e você não vai ser o tempo todo sanguíneo ou você vai ser o tempo todo melancólico. Não. Por quê? No nosso rosto existe o formato do rosto, certo? As linhas são formadas e é através dessas linhas que a gente vai fazer a identificação do temperamento, certo? Só que tem uma coisa assim, eu ia explicar no final, mas já que você tocou no assunto. Só que assim, o nosso temperamento, ele é identificado através das linhas e das formas das feições do nosso rosto. Mas o que acontece? Nem sempre nós estamos naquele temperamento. Por quê? Por causa da forma com que a gente foi criado, da forma com que a gente foi educado. Às vezes a gente não, por exemplo, assim, uma mulher, por exemplo, que teve convívio numa família onde a mulher não tinha voz, ela não tinha vez, ela não podia falar, ela não podia reivindicar. Por mais que ela seja uma pessoa colérica, né, ou uma pessoa sanguínea, que é uma pessoa assim, ela foi podada e ela acaba se tornando uma pessoa melancólica ou uma pessoa fleumática, né? Então, quando a gente faz a análise, que a gente faz a consultoria, faz a análise e conversa, faz com que a pessoa desperte para se autoconhecer. E aí, o que acontece? O temperamento é algo da gente, nós nascemos com ele, né? É o self, é o que nós somos internamente. E quando a gente descobre quem nós somos, quem é o nosso self, como é o nosso interior pra gente botar pra fora, né? A gente se liberta. Você só faz isso quando você se conhece, é através do autoconhecimento. E nem sempre a gente consegue se conhecer, quer dizer, raramente a gente vai conseguir se conhecer sozinha. A gente sempre precisa de alguém para ajudar, né? Ou de um mentor, quando você faz um estudo de autoconhecimento, ou você faz, né, uma formação, ou você passa por alguma... As pavãs, kkk, tá dizendo tia Suzy. Exato, então assim, as pessoas, elas têm, dentro delas, elas são de uma forma,
certo? Ela é extremamente sanguínea, comunicativa, aquela pessoa ativa, mas às vezes os pais não deixavam ela ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa ágil, né? Eles podavam, não, você tem que ser assim ou ser assado. Não deixavam a pessoa exercer as suas vontades, digamos assim, nem na forma de vestir, muito menos na forma de ser ou de agir, né? E isso acontece muito quando as pessoas, por exemplo, que nem vem das famílias, né? Que são muito tradicionais e mesmo tendo as mulheres que são coléricas, né? E aí tem convívio, a mãe às vezes é fleumática, ou o pai é fleumático, ou é melancólico. Então, assim, tem aquele convívio e a gente vai fazendo o quê? Vai convivendo com a pessoa e vai acostumando com tudo aquilo ali. E só a partir do momento que ela se autoconhece, quando ela busca esse autoconhecimento, que ela vai saber qual é o seu verdadeiro eu, o seu temperamento, as coisas, aí que ela vai conseguir ser ela mesma. E não quer dizer que foi o que eu falei lá no início, não é porque eu nasci colérica ou eu nasci sanguínea e se eu entro no negativo que eu não posso me moldar, né? Com o passar dos anos, a experiência que você vai tendo, tudo. Então aquilo ali você vai se moldando e se melhorando para tentar equilibrar. Mas o seu temperamento principal, predominante, sempre vai ser aquele, né? Ele não muda, mas com o passar do tempo, quando você vai se autoconhecendo, né? Então você vai conseguindo um equilíbrio entre eles todos. Você vai ter um pouquinho mais para ficar mais próximo e ser uma pessoa, digamos assim, mais equilibrada, mais sensata. Bom. Que tava falando, o melancólico, então a cor é o azul e as linhas que representam são as linhas curvas, né? Que são mais românticas, são aquelas mais acessíveis. Agora vamos falar um pouquinho do fleumático. O fleumático, ele tem um jeito... Não lembro agora se eu falei do jeito que o melancólico anda. O melancólico, ele tem movimentos mais delicados. Ele anda delicadamente, ele pisa com a planta do pé inteira. O sanguíneo, ele anda com a ponta do pé. O colérico pisa primeiro com a sola do pé, né? Com o calcanhar, aqui assim. Com o calcanhar e aquele tum, tum, tum. E anda aquela marcha, né? O melancólico, ele já anda mais delicadinho, ele pisa com o pé todinho no chão, assim. Então, os movimentos dele é mais tranquilo, é aquela coisa mais suave. Ele é mais delicadinho mesmo, em todas as formas. O fleumático, dos quatro, ele é o que anda arrastando o pé. Não tem gente que anda arrastando o chinelo? Que anda sempre aquela coisa mais assim? Esse é o fleumático. E que é o que eu estava falando, não às vezes a pessoa pode ter o outro temperamento predominante, mas o jeito dela andar, né? A gente quando faz a análise tem que avaliar tudo. A forma de andar pode ser fleumática, mas a forma de pensar pode ser sanguínea. Então assim, como nós temos a mistura de tudo, então cada um tem um jeito. Então o fleumático, ele tem a característica de andar arrastando o pé, arrastando o chinelo. A cor dele é o roxo e o elemento dele é a água, que é fluida e mutável. O fleumático é o temperamento que está se tornando mais escasso, digamos assim, no mundo. Por quê? O fleumático, ele é diplomático, ele é pacificador, né? Ele é todo místico, com tendências a ser bonachão. Ele é muito amigável, ele é muito agradável. Geralmente ele é muito alegre e sorridente. Ele é extremamente calmo. Dificilmente ele vai se zangar com alguma coisa ou com alguém. Mas também raramente ele demonstra grandes emoções, tá? Ele é aquele tipo de pessoa que tenta agradar a todos
e fazer com que todas as pessoas que estejam próximas dele se sintam bem. Que esteja tudo bem, tudo agradável, tudo perfeito, tudo muito tranquilo. Então ele é aquela pessoa que tá sempre ali, ó, tentando fazer com que todo mundo se sinta bem. Ele é aquela pessoa que não gosta de contrariar, ele é aquela pessoa que não gosta de briga, ele não gosta de bateção de boca, ele gosta daquela coisa bem... tudo muito zen, digamos assim, né? E é uma coisa que ele não é competitivo. Ele não gosta de competir, ele gosta de estar sempre na dele, na paz e tranquilidade dele. Ele é uma pessoa que ele é um bom ouvinte, ele gosta de ouvir, ele é uma pessoa muito amigável, ele não é apegado aos bens materiais, né? Ele é uma pessoa muito desprendida, ele é uma pessoa muito generosa e ele se contenta com muito pouco, né? Ele gosta de compartilhar, ele não tem problema, ele compartilha o que ele tem com as pessoas e ele não é possessivo. Ele é constante, ele é aquela pessoa assim, tá sempre daquele, pra você tirar ele do sério, pra você, é uma coisa muito difícil, né? Então é aquela pessoa que, diferente do sanguíneo que o humor muda, né? Diferente do colérico que é explosivo, diferente do outro que é que guarda e é retraído, o fleumático é aquela pessoa constante, ele é sempre do mesmo jeito. Ele é muito paciente, ele é muito confiável, fiel e leal. E ele preza muito isso. E uma das coisas que ele consegue fazer é se adaptar, né? Mesmo não gostando das mudanças, ele se adapta fácil. Sabe por quê? Porque ele se conforma com tudo com muita facilidade. Acho que tô por aí. Tá por aí aonde? Do fleumático ou do melancólico, tia Suzy? Né? E a única coisa que motiva o fleumático é a busca pela segurança. O resto, para ele, tanto faz como tanto fez e pronto. E quando ele tá no lado negativo, que ele tá na fraqueza, ele com frequência pode parecer ser desinteressado, tá? Apático, acomodado e alienado. No fleumático? Ô tia Suzy, você pode estar num momento fleumático, mas o seu rosto não tem traços que identifiquem como seu temperamento fleumático. Tudo depende da fase que a gente está, que é o que eu estava falando. O nosso temperamento, ele não é para mudar, ele não muda porque a gente nasce com ele, mas dependendo da fase, do momento da vida com que a gente está e com quem a gente convive, o fleumático, no seu caso, o fleumático pode estar se destacando mais que os outros, mas não quer dizer que você seja uma pessoa fleumática, tá bem? Mas é o que eu tô falando, é assim. Tem os momentos que ele se destaca mais um e o outro. Ele tem muita dificuldade de tomar decisões. Ele prefere passar essa responsabilidade para os outros. Por quê? Porque ele não gosta, como ele não gosta de mudança, para ele tá sempre tudo bem, não é uma coisa que ele... Então, para ele tanto faz, como tanto fez. Ele não tendo que fazer nada, para ele já é bom. Ele tá de boa ali, o importante é ele se sentir seguro e pronto, acabou. Ele tem pouca ambição, ele não é de buscar as coisas, ele não quer, pra ele, como tá tudo bom, né? Ele não tem muita ele não tem iniciativa de querer fazer as coisas, de buscar as coisas e tal, assim, principalmente pra ele. A coisa é fazer, fica na paz e fazer pro outro com que o outro se sinta bem. E aí tá tudo certo. Ele é resistente a mudanças, por ele ser conservador e acomodado, né? E a busca por segurança faz ele perder as oportunidades, né? O fato dele não querer mudar
como ele quer a segurança dele, ele tá ali, ele tá bem, pra mim tá ótimo, eu não preciso de mais, então às vezes ele pode perder a oportunidade de melhorar, de crescer, de prosperar, coisas nesse sentido. Ele é previsível, né, e pouco criativo, porque fica na dele. Então ele vai agir daquela forma sempre e não vai querer criar nada, porque para ele tá bom do jeito que ele tá. Ele não gosta de assumir posição de responsabilidade ou de liderança. Por quê? Porque isso vai exigir dele. E ele, na verdade, não gosta. Então, para ele, daquele jeito tá bom e pronto, acabou. E dos 4 temperamentos, o fleumático é o que menos se importa com a aparência. Ele não tanto faz como tanto fez, ele não tá nem aí. Às vezes ele pode se tornar até desleixado, passar essa imagem de desleixado. Ele não se importa se ele tá bem fisicamente ou não, se ele tá bem vestido ou não, se vai o que os outros pensam desde pensar, se ele tá com bom aspecto ou não. Ele não quando ele tá na sua fraqueza, que ele tá no lado negativo, ele pode se tornar uma pessoa desleixada, não tá nem aí e pronto, acabou. Então, como todos, tem o lado positivo e o lado negativo, né? E as linhas que identificam o fleumático normalmente são as linhas, os tamanhos, né? Que é o quadrado e o círculo, né, que são coisas que são a forma, né, que tem contínua, que é do círculo, e o quadrado, que é tudo do mesmo tamanho, é aquela coisa imóvel, que não se muda, não se movimenta, não tem grandes mudanças. E aí, alguém se identificou mais com um ou com o outro, além da tia Suzy? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais e quiserem saber, existem testes que se faz, mas como é que eu estava falando, quando a gente vai responder os testes, os questionários, vai depender do momento que a gente se encontra. Então, aquele vai se destacar mais ou menos. Mas para saber o nosso temperamento mesmo é através da análise do rosto, das linhas do formato do rosto, que é onde a gente vai saber qual que é o predominante, o que vem em primeiro, o que vem em segundo, as características. Porque, por exemplo, o nosso rosto, a testa, representa o terço superior, representa o nosso intelecto, o terço médio, que é o olho e o nariz, que são as nossas emoções, e o terço inferior é a boca e o queixo, né? Que são a intuição, a força, né? A intuição, a comunicação, isso. E então, assim, eu tenho a testa, que ela vai ser de uma forma, que a minha forma de pensar pode ser de um temperamento, a forma do meu emocional é outro temperamento, e a forma do terço inferior é outro temperamento. E quando a gente faz a análise, a gente analisa partes por partes. O nariz representa o que é qual, a boca representa o que, o sorriso é o que, o queixo qual deles, que é o olho, a sobrancelha. Então, quando a gente fala de fazer a consultoria, é justamente para saber, para a pessoa se autoconhecer e saber o que ela, na verdade, quer expressar. E o que o seu rosto está expressando. Então, ela vai realçar fazendo um corte de cabelo ou uma maquiagem para realçar mais aquele temperamento, digamos assim, aquilo que ela quer expressar, ou diminuir. Então, para isso serve. Como fazer mesmo estando longe para fazer uma consultoria, quanto tempo leva? A gente faz pela foto, né? A gente pega a foto, tem a posição pra gente fazer a foto, faz uma chamada de vídeo e a gente faz a análise, conversa e explica e pergunta pra pessoa o que ela quer expressar com a imagem dela. É uma conversa, mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, depende de como vai fluindo, depende de como a pessoa vai aceitando e vai reagindo, como a gente interage, né? É um autoconhecimento. Então, a gente vai fazer o quê?
se conhecer um pouquinho. E o que eu vou fazer é só dar uma ajudinha básica, né? Para identificar o temperamento e mostrar o que cada um dos temperamentos indica. E ela vai me responder, ela quer assim ou quer assado, e na verdade é isso. É autoconhecimento. Então, se alguém quiser, pode me mandar no WhatsApp, ou no direct, ou no coisa. Quiser que eu fala sobre as linhas, tiver alguma dúvida, tá? Não tem, pode me perguntar que eu respondo, tá ok? Quiser mandar uma fotinho pra dizer, Wanda, o meu rosto expressa o quê? Tá assim, qual é o meu temperamento predominante? O que que fala? Qual que é o meu perfil? Alguma coisa nesse sentido. E aí depois a gente pode continuar a fazer uma conversa mais profunda. Mas se quiser saber o que as linhas do seu rosto, o formato do rosto e as feições querem dizer, é só me perguntar, tá bem? Muito obrigada a todas que estiveram aqui, que tiveram paciência de ficar ouvindo. E obrigada também a quem vai assistir depois, né? Que eu espero que hoje consiga deixar gravada, salva nos dois, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Muito obrigada. E um Feliz Natal, já passou, mas um Feliz Natal, boas festas, bom ano, né? E a gente vai se vendo por aqui, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. E uma ótima semana a todos! Beijo no coração, meninas e meninos!